Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar a nossa aula sobre história de Mato Grosso ao longo do período republicano. Na aula anterior, os senhores ficaram sabendo sobre as principais características políticas e econômicas do estado de Mato Grosso durante a Primeira República. Pois bem, hoje iremos abordar as principais características econômicas e políticas do estado de Mato Grosso durante a chamada Era Vargas, o período que abrange a década de 30 e metade da década de 40, 1930 a 1940. Muito bem, o estado de Mato Grosso e a Era Vargas. A Era Vargas ela está subdividida em 3 etapas. Mas antes de falarmos sobre a Era Vargas, convém ressaltarmos a chamada Revolução de 1930, que se constituiu no movimento armado que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Evidentemente que o termo revolução é um pouco de forçar a barra. Na verdade, foi um golpe de Estado que garantiu a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Nós temos, então, uma troca de condução na política nacional. Saem os cafeicultores, ascende Getúlio Vargas. E, a partir daí, nós temos a chamada Era Vargas. Vargas governa o Brasil ao longo de 15 anos. Começa em 1930, vai até 45. E a Era Vargas, por sua vez, se subdivide em 3 períodos, a saber, governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. Estado Novo, começa em 1937 e vai até 1945. Essas são as 3 etapas que compreendem a chamada Era Vargas. Vamos ver, então, as características políticas do estado de Mato Grosso durante a Era Vargas. Durante o governo provisório, que é a primeira etapa da Era Vargas, nós temos a nomeação de interventores aqui para Mato Grosso. Não apenas para Mato Grosso, é preciso destacar, mas para todos os estados da federação, com exceção de Minas Gerais, é claro, mas os demais estados, todos eles receberam a nomeação de interventores federais. E qual era o objetivo de Getúlio Vargas ao se nomear interventores com a função de administrar os estados? A função, o objetivo, a missão desses interventores era combater o poder exercido pelas oligarquias regionais. Então, nós tivemos a nomeação de vários interventores para Mato Grosso. O primeiro deles, Mena Gonçalves, que promoveu uma ferrenha perseguição às oligarquias políticas mato-grossenses, principalmente a figura dos usineiros. Temos também a Arthur Antunes Maciel, que, por sua vez, contrariando a política empreendida por seu antecessor, buscou apoio do povo mato-grossense ao governo Vargas. Nós tivemos também o interventor Leônidas de Matos, que reprimiu o célebre movimento político do Tanque Novo, ocorrido em Poconé, no ano de 1933. Um outro aspecto importante ao se estudar o governo provisório de Vargas é analisar de forma bem criteriosa a Revolução Constitucionalista
de 1932, porque ela tem desdobramentos importantes aqui em Mato Grosso. Esse movimento foi liderado pela oligarquia paulista, com apoio da classe média, tentando voltar ao poder na esfera federal. É uma reação da oligarquia paulista contra o suposto autoritarismo de Vargas, a nomeação de interventores não paulistas e militares, né, para governar São Paulo. Então, São Paulo, com o objetivo supostamente de conclamar uma Constituição, a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, vai se insurgir contra o governo federal. E nessa insurreição paulista, nessa chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo, ocorrida em 1932, nós teremos a participação do sul do estado de Mato Grosso, que apoia os paulistas nessa campanha militar contra o governo federal. As tropas do general Bertoldo Klinger são formadas na porção sul de Mato Grosso. E como é que nós podemos entender essa participação do sul de Mato Grosso em apoio a São Paulo contra o governo federal? É o anseio pela divisão do Estado, meus amigos. O separatismo aflora novamente. A questão do divisionismo, ela remonta ao final do século XIX, passa pela Primeira República, chega a Era Vargas aqui durante o contexto da Revolução de 32. A porção sul de Mato Grosso vai apoiar São Paulo, visava então a separação do estado de Mato Grosso e o surgimento do estado de Maracaju. Então nós temos este panorama político durante o contexto da Revolução de 1932. Há uma dualidade administrativa, onde Cuiabá permanece fiel ao governo federal e Campo Grande vai ficar do lado de São Paulo. Então nós temos esse contexto. Em Cuiabá, o interventor federal Leônidas de Matos permanece pró-Vargas, é o estado de Mato Grosso, capital Cuiabá. Já na porção sul, nós temos Vespasiano Barbosa Martins, contra Vargas, governando o chamado estado de Maracaju, cuja capital era Campo Grande. Campo Grande que assumiu a dianteira na questão econômica mato-grossense com a chegada dos trilhos da ferrovia noroeste do Brasil, 1914. Então isso faz com que Campo Grande ultrapasse Corumbá e se torne a mais importante cidade de Mato Grosso no aspecto econômico. Então já cresce ainda mais esse interesse por separatismo. Durante 3-4 meses aproximadamente, nós temos essa dualidade administrativa. Mas, ao final da Revolução Constitucionalista de 1932, temos a vitória do governo federal. A derrota de São Paulo, a derrota de Bertoldo Klinger. Então, é desfeita essa dualidade administrativa. O resultado final, então, é a vitória de Vargas e a convocação de eleições para a formação da Assembleia Constituinte. Nessa época, nós temos como os mais importantes partidos mato-grossenses o Partido Liberal, que representava a situação, o Partido Constitucionalista, que representava a oposição, e a Liga Eleitoral Católica, partido de menor expressão. No contexto das eleições para a formação da Assembleia Constituinte, que iria redigir a nova Carta Magna do Brasil, ocorreu um importante movimento político em Mato Grosso, chamado de Tanque Novo, que teve a liderança de Laurinda Lacerda Sintra, conhecida popularmente
pela alcunha de Doninha. Esse movimento ocorreu no município de Poconé, em Mato Grosso. Então, a liderança desse movimento político e social cabia a dona Laurinda Lacerda Sintra, mais conhecida, popularmente como Doninha, Doninha do Caeté, que, segundo os habitantes de Poconé, era uma senhora, era uma mulher que tinha visões de uma santa. Santa esta que foi denominada pelos habitantes locais de Jesus, Maria, José. Doninha, segundo os poconeanos, curava enfermidades e fazia previsões. Durante a República Velha, vários coronéis de Poconé buscavam o apoio político de Doninha, que representava uma influência na questão das eleições. Durante a gestão do interventor Arthur Antunes, foi nomeado Manuel Nunes Rondon para o cargo de prefeito de Poconé. Este concedeu auxílio financeiro ao Tanque Novo e a seus habitantes. Entretanto, durante a gestão de Leônidas de Matos, ocorre uma repressão à comunidade de Tanque Novo. Nós tivemos a nomeação de Antônio Corrêa da Costa para o cargo de prefeito de Poconé. E este prefeito começa uma intensa perseguição aos opositores de Getúlio Vargas. Essa oposição vai culminar com o ataque à região do Tanque Novo, que se constituía supostamente num reduto de oposicionistas a Vargas. Então temos a prisão de Doninha, que apoiava o Partido Constitucionalista, que representava a oposição ao governo de Vargas. Doninha, que a propósito foi libertada pouco tempo depois, quando seu marido impetrou um pedido de habeas corpus em Cuiabá, e ela foi libertada. Mas isso aconteceu posteriormente à realização das eleições para a formação da Assembleia Constituinte, que redigiu uma nova Constituição para o Brasil e que concedeu a eleição indireta de Getúlio Vargas para mais 4 anos, renovou o mandato de Vargas para mais 4 anos de mandato. Então nós temos, contexto de 1934, a aprovação de uma nova Constituição, uma Constituição de cunho liberal e democrática, que estabeleceu a eleição indireta de Getúlio Vargas. Nesse contexto do chamado governo constitucional, nós temos uma polarização ideológica no Brasil, com a formação da AIB, um grupo de tendência fascista, é o fascismo brasileiro, Ação Integralista Brasileira, AIB, sob a liderança de Plínio Salgado. O escritor Plínio Salgado era o líder da AIB, que se influenciava bastante no governo de Mussolini, na Itália. De outro lado, nós temos a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Era um grupo de tendência socialista, representa então a esquerda. O líder da ANL era o Cavaleiro da Esperança, Luiz Carlos Prestes, que participou da coluna Prestes durante a Primeira República. Inclusive, a coluna Prestes passou pelo estado de Mato Grosso. O contexto do governo constitucional era, então, desse antagonismo direita, extrema-direita, AIB, com a esquerda, a ANL. Nesse contexto de bipolarização ideológica,
acontece a chamada Intentona Comunista, que foi um levante armado ocorrido nas cidades de Recife e Rio de Janeiro, que visavam derrubar o governo Vargas. Esse movimento acabou fracassado e os principais líderes da ANL acabaram presos, entre eles Luiz Carlos Prestes e sua companheira Olga Benário. Posteriormente, no ano de 1937, Vargas, alegando ameaças externas ao Brasil, acaba decretando o Estado Novo, decretando uma ditadura no Brasil. É o chamado Plano Cohen, de novembro de 1937, uma suposta ameaça comunista ao Brasil, faz com que Vargas feche o Congresso Nacional, destitua os governadores e implante uma ditadura chamada Estado Novo. Essa ditadura representa o terceiro período da Era Vargas, indo de 37 até 45. Essa ditadura se caracteriza pela suspensão dos direitos e liberdades democráticas, pela perseguição aos opositores do regime do Estado Novo, que era empreendida através da polícia política do Estado Novo, que tinha na figura do Cuiabá Filinto Miller a maior expressão. Nesse período da ditadura do Estado Novo, nós tivemos a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, órgão que visava a construção de uma imagem positiva da ditadura e, ao mesmo tempo, o culto à personalidade do líder Getúlio Vargas e também a censura aos meios de comunicação. Em relação a Mato Grosso, nesse contexto do Estado Novo, tivemos a nomeação de Júlio Miller para o cargo de interventor federal. E as principais características de seu governo são a construção de grandes obras públicas, visando a modernização de Cuiabá, para a sua manutenção como capital de Mato Grosso, e a captação de recursos junto ao governo federal. Então, quando se fala de Estado Novo, da ditadura do Estado Novo em Mato Grosso, estamos falando especificamente da administração de Júlio Miller, irmão de Filinto Miller. Filinto Miller, como vimos, era o chefe da polícia política de Vargas, no Rio de Janeiro. O irmão dele, Júlio Miller, era o interventor federal, era o governador do estado durante o chamado Estado Novo e promoveu a construção de grandes obras públicas, como, por exemplo, a residência dos governadores, o Grande Hotel, a ponte Júlio Miller, a primeira ponte de concreto sobre o rio Cuiabá, a construção da Avenida Getúlio Vargas, a reconstrução, a reforma do Liceu Cuiabano, o Cine Teatro Cuiabá e a estação de tratamento de Cuiabá. Durante o governo de Júlio Miller, como interventor federal em Mato Grosso, tivemos a visita de Getúlio Vargas, é o primeiro presidente da República a vir para a capital mato-grossense. Isso no ano de 1941. Ocorre a visita oficial do primeiro presidente da República à capital mato-grossense, inaugurando justamente essas obras de modernização da cidade de Cuiabá, como a reforma do Liceu Cuiabano, a construção do Grande Hotel, a inauguração posteriormente da primeira ponte de concreto sobre o rio Cuiabá, ligando as cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Várzea Grande que à época ainda nem era emancipada em relação a Cuiabá. É a ponte Júlio Miller, 1942. Agora, do ponto de vista econômico, quando se fala de Mato Grosso durante o contexto da Era Vargas, temos necessariamente que estudar a chamada Marcha para o Oeste, que é o primeiro movimento promovido pelo governo federal,
visando a ocupação e a colonização das terras do estado de Mato Grosso. Isso ocorre no início da década de 1940. A marcha para o oeste tinha como metas específicas estabelecer um processo de convergência das fronteiras econômicas e políticas, constituindo dessa maneira um bloco homogêneo da nação brasileira. Em suma, meus amigos, os objetivos principais da Marcha para o Oeste era promover a ocupação dos chamados espaços vazios. Aspas bem grande para esses espaços vazios. Na verdade, esses espaços, como bem sabemos, eram ocupados pelas nações indígenas. Vargas visa construir uma nova fronteira econômica, uma nova fronteira agrícola no Brasil, para o fornecimento de matérias-primas para as indústrias que estavam em processo de nascimento na região sudeste do Brasil. Então, temos nesse contexto a criação de colônias agrícolas federais, visando a produção de alimentos para a região sudeste e o abastecimento dos grandes centros, bem como ainda o fornecimento de matérias-primas para a incipiente indústria na região sudeste. Antecede a gloriosa Marcha para o Oeste a não menos famosa expedição Roncador-Xingu, criada em 1943 e tinha a tarefa de desencadear o movimento colonizador das terras mato-grossenses. Mais tarde, tornou-se parte integrante da FBC, Fundação Brasil Central, e teve a participação importante dos irmãos Vilas Boas, que se incumbiram de fazer o contato entre os elementos da Fundação Brasil Central e da expedição Roncador-Xingu com os povos indígenas. Entre as consequências da Marcha para o Oeste, nós tivemos a criação de territórios federais em Mato Grosso. 2 territórios federais criados nesse contexto aqui em Mato Grosso. Um na porção sul do território e outro na porção mais noroeste. Ao sul, nós tivemos o território federal de Ponta Porã e na porção noroeste, o território federal do Guaporé. Por que foram criados esses territórios federais durante o contexto da Marcha para o Oeste? Gente, qual é o contexto da Marcha para o Oeste? Vocês viram? 1943. O que estava acontecendo no mundo nesse período, nessa época? A Segunda Guerra Mundial. Foi travada entre 1939 e 1945. Então, por uma questão geopolítica, por uma questão estratégica, uma questão militar, Vargas resolveu, então, dividir o extenso território de Mato Grosso, criando 2 territórios federais, que são os territórios de Ponta Porã, aqui na porção sul, fronteira com o Paraguai, e o território federal do Guaporé, aqui na porção noroeste, fronteira com a Bolívia. Então, uma questão política e militar fez com que Vargas criasse esses 2 territórios federais em Mato Grosso, no ano de 1943. Outro desdobramento importante da chamada Marcha para o Oeste foi a criação da Colônia Agrícola Federal de Dourados, no ano de 1943, que visava a expansão da fronteira agrícola para o oeste do país, além do estímulo para a vinda dos migrantes gaúchos. Olha aqui, detalhe interessante. O migrante considerado ideal dentro da ótica do Estado Novo era o gaúcho. Então, há um incentivo para a vinda de imigrantes gaúchos para o território de Mato Grosso. A criação da colônia agrícola de Dourados, 43, também visava promover um controle da fronteira com o Paraguai, meus amigos. E também visava quebrar o monopólio da empresa Mate Laranjeira,
como bem sabemos, era a empresa que controlava a extração de erva mate em Mato Grosso. Então, anote aí no seu caderno, como consequência importante da Marcha para o Oeste, criação da Colônia Agrícola Federal de Dourados. Temos ainda uma outra característica importante, uma outra consequência importante da Marcha para o Oeste, o estabelecimento do Serviço de Navegação da Bacia do Prata e a criação da Escola Agrícola de São Vicente, veja só, que visava a qualificação da mão de obra destinada aos projetos agrícolas. Bom, e aí, finalizando, nós temos aqui 1945, a queda de Vargas da presidência da República, o retorno da democracia no Brasil. Vários fatores vão contribuir para a queda de Vargas em 1945. Então, nós temos, durante o Estado Novo, a participação do Brasil, a participação brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Participação na Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial apoiando os aliados. Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França, entre outros. O Brasil, então, vai enviar a FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, os expedicionários, os pracinhas brasileiros. Então, essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, apoiando os aliados, vai favorecer o crescimento da oposição ao governo Vargas. Vários setores da sociedade começam a se mostrar insatisfeitos com a permanência da ditadura no Brasil. Vão pressionar Vargas a promover o retorno da democracia no país. Vários setores, como, por exemplo, a UNE, que mesmo na clandestinidade vai promover uma ferrenha oposição ao governo Vargas. O movimento dos mineiros. Nessa época, Vargas se vê pressionado e acaba eliminando a censura, promovendo o retorno do direito do habeas corpus. Vargas acaba liberando da prisão os antigos presos políticos, dentre eles Luiz Carlos Prestes. E aí, em 1945, são convocadas novas eleições presidenciais. Novo movimento, e visava, inclusive, formar uma Assembleia Constituinte. Visavam escrever uma nova Constituição para o Brasil, porque durante o Estado Novo vigorou uma Constituição de inspiração fascista no Brasil, a Constituição de 1937, não é mesmo? Constituição esta que ficou conhecida como polaca, uma Constituição que estabelecia, inclusive, pena de morte. Por isso, claro que ao final do Estado Novo, nós temos um desejo pela volta das garantias democráticas ao Brasil. E em 1945, então, ocorrem eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte, que iria redigir uma nova Constituição para o Brasil. É interessante ressaltar também que, nesse contexto, surge o movimento queremista. Era um movimento que defendia a permanência de Getúlio Vargas no poder, conduzindo o Brasil para uma democracia. Esse movimento acabou derrotado pelas Forças Armadas, que obrigam Vargas a deixar a presidência. Então, Vargas é deposto em 1945, são realizadas eleições para a formação da Assembleia Constituinte e também são realizadas eleições para presidente da República. E uma curiosidade interessante, o eleito presidente da República é justamente um cuiabano, Eurico Gaspar Dutra. Então, no processo de reorganização política brasileira, nós temos aí o retorno dos partidos que estavam na ilegalidade, como, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, mas nós temos o surgimento de novos partidos políticos. Por exemplo, o PSD, o PTB
com inspiração trabalhista ligado a Getúlio Vargas, e a UDN, um grupo de oposição ao presidente Getúlio Vargas e à sua política, o varguismo, o trabalhismo. Então, as principais forças políticas no Brasil e em Mato Grosso, por extensão, eram, veja só, os principais partidos, o PSD, o partido que apoiava Vargas, e a UDN, o partido de oposição a Getúlio Vargas. Esses dois partidos vão se constituir nas principais forças políticas em Mato Grosso, durante o período que vai anteceder o golpe militar. É o período que vai de 46 a 1964. E aí, gostou dessa aula de História de Mato Grosso? Então acesse lacconcursos.com.br. Lá você vai encontrar uma grande infinidade de aulas como essas. Acesse lacconcursos.com.br, o melhor custo-benefício do mercado.